uma coisa que sempre precisamos trabalhar mais é humildade, né? Humildade. Por exemplo, algumas famílias escolhem tirar a televisão da casa, porque é melhor para as famílias, a família, é melhor para a vida da família, é melhor para a alma das crianças. Então, tiramos a televisão. E tudo bem, ótimo. Eu também fiz isso em minha casa, mas o problema é quando nós começamos a falar sobre isso como se fosse assim, toda a família verdadeiramente santa faria como eu fiz. Isso é o problema. Quando nós deixamos, querendo ou não querendo, nós deixamos a impressão de que se você não chegou a tomar minhas decisões, você não é um crente assim da mesma qualidade que eu sou. Né? Então devemos tomar muito cuidado que nem damos nem um pouco desta ideia para as outras pessoas, mas profunda humildade, como o pastor falou várias vezes. Isso é uma escola que eu cheguei e com motivação de glorificar a Deus. E eu tenho certeza que em sua vida você toma suas decisões conforme suas condições e sua situação também com esse mesmo princípio para a glória de Deus e o bem dos seus filhos. Então, quando todos fazem isso, não tem como brigar, porque estamos fazendo a mesma coisa, só que os resultados são diferentes. Né? Então, repetindo o que o pastor falou já. Boa tarde. Eu gostaria de, na verdade, mostrar a cara, né? Talvez, de tudo que a gente ouviu aqui, todos aqueles que acolhem o homeschooling no início, é muito difícil mostrar a cara. Até quando eu encontrei com Raquel pela primeira vez, vou contar, viu, Raquel? Estávamos no shopping, aí eu vi a Laura, vi Raquel, já fazia tempo que não nos víamos. Aí começamos a conversar e o homeschooling, Raquel, fala baixo, fala baixo. Eu tenho um problema, eu não consigo falar baixo. Eu não falo. Então, eu nunca tive essa timidez por conta de medo jurídico. Eu não tive, nunca tive. Eu só vou contar um pouquinho da minha história para contribuir com o preletor, para contribuir com vocês, para que vocês compreendam melhor. Eu e minha esposa resolvemos fazer homeschooling há 3 anos. Eu sou funcionário da Universidade Federal de Sergipe, eu trabalho no Departamento de Educação, e lá, digamos que tem os maiores catedráticos de educação do Estado. Doutores em educação especial, doutores em gênero e educação, todos os tipos de educação e viés da educação estão na Universidade Federal de Sergipe. No primeiro dia em que minha esposa tirou os meus filhos de casa, a primeira doutora que sentou na minha frente perguntou para mim: seus filhos estudam onde? Eu falei: em casa. Ela disse: você é doida, você vai ser preso. Começamos a conversar. A gente conversou muito pacificamente, falamos sobre educação, falamos sobre livros. No final da conversa, ela disse: eu vou te dar toda a minha biblioteca. No final da conversa, ela disse: se eu tivesse descobrido isso antes, eu tinha tirado o meu filho da escola. Porque ela descobriu que educacionalmente, tudo que ela havia conquistado, ela podia fazer melhor do que a escola. Então, vendo esse viés e esse ponto de vista, que de fazer o melhor para Deus, em nenhum momento, em algum momento eu falo sobre isso na universidade, mas em muito poucos momentos, porque eu tenho que explicar para eles o que educacionalmente eu faço e o que é melhor para os meus filhos. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Seria ao contrário, né? Mas convencê-los é muito fácil. Muito. Tem sido muito fácil. Porque todos os teóricos da educação, a não ser aqueles que falam de educação, mas têm um viés político, mas todos aqueles que estão tratando com a educação de berço, eles têm uma compreensão educacional. Hoje, no Brasil, com raríssimas exceções, a escola é um fracasso educacional. A não ser que você tenha muita condição de pagar R$ 1.500 para um filho seu, estudar numa escola espetacular. Então eu não tenho grande dificuldade de convencê-los
que homeschooling tem sido o melhor para o meu filho, para os meus filhos. Bem, eu e minha esposa escolhemos há 3 anos atrás fazer homeschooling. O meu filho mais velho, que ainda foi para a escola, teve algumas dificuldades na escola, né? Sofreu alguma violência na escola, mas nem foi por isso. Existiam realmente alguns ensinos que a gente tinha que, como diz o pastor, desintoxicar, e o tempo que a gente levava desintoxicando muitas vezes era muito maior do que o que a própria escola levava, então, para intoxicar. Então, veja só, o que eu queria contar para vocês, contribuindo, né, para que vocês compreendam, e tudo aquilo que a Laure disse, eu costumo afirmar que eu compreendo a importância da escola. Apesar de achar que educacionalmente ela é um pouco pior daquilo que eu posso dar para o meu filho, eu entendo a importância dela. Porque às vezes o pai e a mãe passam o dia todo fora de casa. Eu compreendo que nesse ponto a escola passa a ter uma importância para o pai e para a mãe, né? Ocupacional. Mas o que eu queria dizer para vocês, que essa escolha, né, que eu e minha esposa fez um dia, há 3 anos atrás, foi exatamente porque a gente passou a compreender que a escola começou a fazer um pouco mal para os meus filhos. Porque tudo aquilo que a gente começava a ensinar, a escola desconstruía. Ensinava, desconstruía. Ensinava, desconstruía. Então, é uma opção, né? Homeschooling, como diz a Laure, é uma opção, não é uma guerra, né? Aqui não há uma discussão aquilo que é melhor ou pior, qual a modalidade, mas a gente precisa fazer uma escolha quando a gente se sente em perigo. E foi isso que aconteceu conosco. Nós sentimos que a educação dos nossos filhos estava em perigo. Precisávamos tomar uma atitude. Minha esposa acordou e disse, não levo mais para a escola. Eu disse, sim, mulher, você está doida. Ela que me convenceu. E eu, hoje, estou completamente convicto de que, inclusive educacionalmente, tudo que a gente tem feito é o melhor para os nossos filhos. Só um último ponto, é que muitas vezes essa confusão de aonde está o conhecimento, né? Se pergunta, rapaz, como você vai tirar da escola? Aonde está o conhecimento? O conhecimento não tem dono, a não ser o próprio Deus. O conhecimento está em todas as coisas e ninguém manipula o conhecimento. Hoje, existem pessoas que nunca frequentaram uma faculdade, mas são, inclusive, milionários, porque dominaram as redes sociais. Hoje você enrica de um dia para a noite, porque você, através da internet, consegue absorver o conhecimento técnico de algo. Ninguém é dono do conhecimento. O conhecimento ele não está na escola. Porque se estivesse na escola, muitos dos nossos gênios não teriam sido gênios. O conhecimento está para o humano. Em todo tempo, em todo lugar, né, em todas as horas. E o mais importante de tudo é que a gente precisa fazer uma escolha, né? E aquele que precisa fazer uma escolha, precisa fazer a sua escolha diante de Deus. Perguntar a Deus o que é importante. Perguntar a Deus o que você tem que fazer. Se for a escola, amém. Se for o homeschooling, amém também. Se for a escola, você vai ter que ter um pouco mais de empenho do que o homeschooling. Parece engraçado, mas é. Para você desconstruir tudo que a escola tem construído hoje, você vai ter um pouco mais de trabalho, porque a criança vai trazer os deveres de casa, você vai ter que ensinar de um por um, fazer o papel do professor e ainda, muitas vezes, ter que desconstruir aquilo que ele foi ensinado. Mas eu queria só dar esse testemunho para vocês, para contribuir, para falar que tem gente fazendo isso e tem gente com muita convicção, né? Não é alguém que, eu vou fazer homeschooling porque eu não quero que meu filho seja um mundano. Porque muitas vezes a pessoa pensa isso, né? Rapaz, aquele cara é um crentão, e eu
não quero que o meu filho seja mundano, eu tirei. Não é apenas isso. É o principal motivo. Mas não é. Né? É alguém que entende que Deus deu capacidade, porque acredita que Deus deu capacidade. E Deus capacitou cada um de vocês. Viu? Só para contar esse testemunho. Muito obrigado. Isso ajuda muito, ouvir o testemunho de pessoas que estão praticando e por que escolherem de fazer. Alguém mais que quer contribuir? Primeiramente, boa tarde. Eu quero falar eu não sou mãe, né? Ainda não sou casada, mas eu sou professora particular. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência e depois quero fazer uma pergunta. Eu dou aula de matemática e física, o que eu faço? Normalmente, em 20 minutos, eu faço o meu aluno entender o que em 2 horas ele não entendeu na escola. Porque o professor ele fala para todo mundo. Às vezes, o aluno que é mais esperto precisa assim ficar esperando o aluno que aprende mais devagar. Tem que ficar esperando o professor fazer ele entender. Às vezes, atropela o aluno que não entendeu. Às vezes, o aluno que já entendeu faz tempo tem que ficar lá esperando o professor explicar. E eu não sou mãe das minhas alunas, óbvio. Imagine o que o pai ou a mãe, que conhece o filho desde que ele nasceu, como é que ele não vai saber? Porque, assim, em sei lá, 5, 6 aulas, eu já sei mais ou menos qual é a metodologia que eu tenho que aplicar para cada aluno. A mãe e o pai sabe, porque é mãe e o pai, né? Então, é muito mais rápido fazer homeschooling. Às vezes, você precisa... Eu acompanho assim, muitas pessoas pelas redes sociais. Às vezes, em 3 horas, você faz o que a escola levaria o dia inteiro para fazer com seu filho. Então, o tempo também é muito melhor utilizado. E a minha pergunta é a seguinte. Quando a criança já está na escola e o pai quer tirar, como é que é essa transição? Muito obrigado, isso foi interessante ouvir. E, de fato, a experiência dos homeschools no mundo inteiro tem sido assim que realmente é muito eficiente a educação em casa, é muito eficiente. Eu falei algumas semanas atrás com uma educadora, uma pedagoga em Fortaleza, e ela educa seus filhos em casa, ela é profissional na área, ela ensina numa escola, mas educa seus próprios filhos em casa. E ela diz, uma das razões que me levou a fazer isso é que eu vejo quanto tempo é desperdiçado durante o dia. Eu e minha esposa também, nós temos experiência na sala de aula, e muito tempo. Criança, calma, vamos sentar, vamos ficar quietos, por favor, abre seu livro, página 30, fulano, página 30, não, página 35 não. Aí você gasta muito tempo só botando ordem, e tentando manter a ordem. E quando você educa em casa, você tem uma proporção entre professor e alunos que é muito pequeno, um ratio. Então, por exemplo, e também você falou sobre as diferenças entre as crianças que a mãe e o pai podem rapidamente adaptar, né? Não precisa de reuniões com diretoria, com o school board e com o secretário de educação do estado para depois de 3 anos finalmente ter uma reação, ou 3 meses, pode mudar amanhã. Então, por exemplo, meu filho de 10 anos, Mike, está aqui, está cheio de energia. Em situações como estamos agora, eu estou usando o iPad para ele ficar um pouco mais quieto. Mas, normalmente em casa, ele termina seus trabalhos, às vezes antes da gente tomar café. Ele já fez, antes de tomar café, ele já fez seu trabalho nos livros que ele tem que fazer. Às 9 horas, Tamara faz algumas coisas com todas as crianças, lendo a mitologia grega e algumas fontes primárias da época dos romanos e tal, e cantando o salmo e memorizando, decorando vários textos bíblicos e fazendo várias coisas que ela faz com todas as crianças. E depois disso, ele já tendo feito o seu trabalho de várias áreas, ele termina em meia hora, ele vai brincar o dia inteiro fora. E ele poderia entrar em qualquer escola na série dele e dentro de alguns meses porque tem algumas coisas que são diferentes, mas dentro de alguns meses ele já está mais do que acompanhando a turma, não tem problema nenhum. E a razão que eu sei disso é que meu primeiro filho já é uma prova que funciona dessa forma.
Então, assim, o homeschooling proporciona uma liberdade, uma versatilidade muito grande, muito grande. E o pastor Alauri falou que não é nós contra eles, não é homeschool contra a escola. E quando eu falo coisas desse tipo, parece que é, né? E de fato, às vezes é difícil, porque a forma que nós fazemos a escola hoje em dia, esta forma imita o pensamento de Henry Ford, linha de montagem. Então, se a pequena garrafinha não recebeu todo o conteúdo naquela série, aí agora a máquina entra em crise, tem que voltar ou vai em frente e tal, vai só pela metade, ele vai em frente, ele vai sempre sofrer essa lacuna, ele vai voltar e ser tratado como um burro toda a sua vida, porque ele não conseguiu passar a primeira série. Enquanto no homeschool, por exemplo, a criança pode estar na 5ª série em matemática, na 8ª série em geografia e na 4ª série em outra coisa. Não tem problema, a criança vai desenvolvendo. Meu filho, que tirou aquela nota perfeita em interpretação de texto, começou a ler aos 9 anos. Aos 9 anos que ele começou a ler sozinho, entendeu? E há 14 anos ele estava lendo livros universitários, 5 anos depois. Assim, numa escola normal, ele teria sido taxado como um burro, né? Com 9 anos não lendo. Só que tem uma razão que ele não queria ler, porque a mãe dele lia desde bebê. E ele ficou desenvolvendo a sua imaginação, e quando chegou a época para ler ele mesmo, João chuta a bola, eu não sei como os livros de vocês, quais são as sentenças que eles aprendem, mas ele já estava ouvindo o Hobbit, né? Com 5 anos, 6 anos, estava ouvindo o Hobbit, e então ele não tinha menor interesse em ler seus próprios livros. Ele não queria saber de João chutar uma bola ou ver um gato. Ele queria ouvir sobre Bilbo, que estava indo para achar o Gollum e tal, e o anel. Isso era muito mais importante. E quando tinha mais filhos chegando e Tamara ficou com menos tempo para ler para ele, mamãe, leia mais um capítulo. Não posso, leia você. Ele, tá bom, então eu vou aprender a ler. Então ele finalmente fez o trabalho e chegou a ler e decolou e foi muito além daquilo que se esperava. Então, é muito eficiente. Nós temos em Campina Grande uma doutora em pedagogia que fundou o departamento de pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande. Então, ela é uma referência. E ela está dentro do movimento Educar. Ela está vibrando com a educação domiciliar. E está promovendo com toda a sua força, entendeu? E ela que montou o departamento de pedagogia lá na universidade. Mas tudo isso não significa que não tem lugar para escolas e também não significa que não pode ter escolas boas, confessionais, cristãs, de altíssima qualidade e também de altíssima eficiência. E meu desafio para vocês que são educadores e pedagogos é de pensar fora, né, the box, o caixa, não sei qual é em português. Pensar diferente, tá? Usar, reformar totalmente a ideia o que é uma escola. Eu e minha esposa já temos pensado muito nisso, porque nós vivemos em comunidade, como o pastor Alauri falou. E tem na igreja aquela mãe solteira que trabalha e não pode ficar em casa com seus filhos. E tem outras situações. E quando uma criança é batizada, toda a igreja assume também uma responsabilidade para com a vida e a educação daquela criança. Nós não vivemos com indivíduos soltos e desligados uns dos outros. Então, tem lugar sim para a cooperação na área de educação. Nós não devemos cair em um individualismo antibíblico, anticristão.
Então, uma coisa que pode ser feita, por exemplo, é uma cooperativa de famílias homeschoolers, onde em certas áreas eles se juntam e fazem coisas juntos. Por exemplo, minha família, toda sexta-feira, até recentemente, porque a família mudou agora, mas nós mandávamos nossos filhos para uma outra família com 6 filhos. Então tinha uma turma de 12 e eles faziam arte. E toda segunda-feira aquela família mandava seus filhos para a nossa casa e nós fazíamos música juntos. Então assim, isso é uma educação cooperativa, entendeu? E uma escola poderia ser, assim, eu acho que nós como igreja, nós como cristãos, nós deveríamos ser as pessoas que são mais inovadoras. Nós poderíamos ser mais criativas, né? E mostrar ao mundo como fazer a coisa melhor, porque nós fazemos as coisas para a glória de Deus. Então a escola, por exemplo, poderia jogar fora este sistema de Henry Ford, de linha de montagem, e poderia criar espaços e salas multi-idade, não multisseriado. Jogar fora da ideia de série, mas ter várias idades. E fazer a educação mais em um ambiente familiar, com várias idades. Né? Porque quando a criança de 12 anos ajuda a criança de 6 anos a ler, aquela criança de 12 anos também está desenvolvendo. Quem ensina, aprende. Todo educador aqui sabe disso. Quem aprende mais é a professora, porque ela passou tempo preparando a aula, ela tinha que entender para repassar para outros. Então, ela aprende muito mais do que seus alunos. Quem ensina, aprende. Então, nós estamos privando nossos alunos, quando eles ficam lá como pequenas garrafas e nós enchendo com conhecimento, mas quando eles participam, como numa família, um ambiente familiar. Então, uma escola ideal para mim seria uma escola confessional, com várias idades na mesma sala e com a participação dos pais em peso. Grupos de leitura, por exemplo, de 4, 5 crianças com um pai, entendeu? E não ter aquele modelo que tem só um profissional e o pai que entra na sala de aula é uma ameaça. Eu sou profissional aqui, o que você está fazendo aqui na minha sala? Como um cirurgião não quer ninguém entrar no bloco cirúrgico porque vai atrapalhar seu trabalho. Então, assim, tem sim formas de repensar esta modalidade de escola e de fazer de uma forma que seja mais eficiente e que funcione melhor. Mas, de fato, neste momento, eu tenho que confessar que, em geral, e os estudos comprovam isso, que a educação domiciliar é muito, mas muito mais eficiente. É raro achar famílias educadoras em casa que usam mais tempo do que a escola, ou igual, o tempo igual da escola. Agora, sobre a pergunta sobre como fazer com crianças que têm uma certa idade já, que estão na escola e tirar, é exatamente isso que nossos amigos de Belo Horizonte vão tratar. Eles estão online? Então? A Laura, você não parece com César, não. Você não consegue nos enganar, não. Eita! Agora... Pronto, o Dr. César e sua esposa Renata, também, que tem mestrado em alguma coisa, neurociência, alguma coisa assim, ou psicologia, não sei o que é. Alguma coisa. Mas eles vão responder exatamente a essa pergunta que foi feita agora, tá? Eles vão se apresentar melhor do que eu consegui fazer. Eles vivem em Belo Horizonte e eles vão especialmente tratar a última pergunta que foi feita, como fazer quando nós temos filhos com uma idade mais avançada que estão no sistema, como lidar com isso, de tirar eles da escola. César, Renata, boa tarde. Vamos testar o som mais uma vez? Pronto, então nós podemos ouvir você, então pode falar. Nós tivemos neste momento uma pergunta, como lidar com uma situação quando crianças já estão na escola, que têm uma idade maior, e nós queremos tirar eles e começar em casa. Mas, primeiro, por favor, vocês podem se apresentar ao grupo aqui? Boa noite, meus irmãos, ou boa tarde. Meu nome é César, eu sou presbítero aqui na Igreja Presbiteriana da Pampulha, em Belo Horizonte. Eu era presbítero na primeira e atualmente estou presbítero na Igreja da Pampulha já há 10 anos.
nessa nova igreja. Renata é minha esposa. Oi, gente. Meu nome é Renata, eu sou fisioterapeuta por formação. Estão escutando? Sou fisioterapeuta e nós somos pais de 3 crianças. 2 de 12 anos e uma de 10 anos. Pronto, obrigado, Dr. César. Então, pode ir, Renata, vocês podem agora falar um pouco sobre a experiência de tirar seus filhos que já tinham muitos anos no sistema? Sim, pode falar. Nós temos contato já há alguns anos com irmãos que já têm a experiência e tinham feito esta opção pela educação domiciliar. E com alguns desses irmãos vimos conversando já há alguns anos e inicialmente a gente achava muito estranho essa opção de tirar da escola convencional para educar em casa. Porém, com o passar do tempo, nós temos visto que cada vez estão mais e mais difícil a manutenção dos nossos filhos na escola comum, na escola secular, devido a toda a pressão. E se a família tem verdadeiro desejo de criar seus filhos nos caminhos do Senhor, que eles sejam sal e luz, a pressão é muito grande, a pressão é tremenda, e alguns desejos do ponto de vista acadêmico, didático, de curiosidade, de ensino que os nossos filhos apresentavam, não estavam sendo satisfeitos na escola e eles não tinham muita liberdade, inclusive, para fazer maiores perguntas ou outros questionamentos, e tinham que dar muitas vezes respostas limitadas a uma intenção, a um objetivo já do docente, do professor em questão. E tudo isso combinando, a Renata, que estudou bem a fundo o assunto durante mais de um ano, nós vimos que o melhor, se a gente queria o melhor verdadeiramente e tínhamos condição para fazer, seria o ensino domiciliar, que seria um ensino VIP. Cada menino, cada aluno era um aluno muito especial. Por quê? Era meu filho. Eu quero melhor para o meu filho. Então, irmãos, nós iniciamos a educação domiciliar esse ano. Então, as crianças têm 12 anos, né? Os gêmeos, Davi e Gabriel, e a Raquel com 10. E tem sido uma experiência maravilhosa, libertadora, né? E nos trouxe uma qualidade de vida enorme, né? Nós temos hoje flexibilidade de horários, as crianças não estão mais escravas daqueles para-casas infindáveis, daquelas provas semanais de muita decoreba, né? E hoje nós temos um ensino de qualidade, um ensino com bastante motivação. Então, eles desenvolvem projetos, a gente faz muitas visitas a locais públicos e tem sido uma bênção na vida da gente. Kennedy, se você não fizer maiores perguntas, a gente vai começar a falar muito aqui, porque é empolgante o assunto. Não, nós queremos ouvir um pouco mais como foi para seus filhos, assim, depois de tantos anos na escola, de ter a experiência de sair de repente. Assim, como foi o impacto disto para vocês e para eles? De fato, quando os gêmeos entraram na adolescência, com os 12 anos, este ano de 2015, que foi um ano bem definidor, porque a pressão, principalmente a pressão social, deles se conformarem, deles se amoldarem com o comportamento, as palavras, as reações que os demais adolescentes tinham para com os colegas e para com os professores, estava terrível. Então, em vários momentos, chegavam chorando em casa, 2 rapazes, chorando em casa porque o professor falou assim, eles tentaram pedir respeito dos demais colegas e eles eram ridicularizados, e várias outras situações, as questões de sexualidade, né, os colegas querendo que eles fossem, eles fizessem, eles estivessem, e eles claramente falando, não, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Aí a gozação, né, e o bullying eram muito escancarados. Então, efetivamente, deste ponto de vista, para os gêmeos, foi um ano bem determinante. A caçula, a Raquel, que ainda está com 10 anos, desta área estava mais tranquila. Agora, do ponto de vista acadêmico, realmente
mais e mais nós percebemos, eu sou escolarizado, toda a minha vida eu estudei em escola, minha família é de educadores, mas nós vimos que o sistema educacional, especialmente no Brasil, nessa forma, tem evidenciado, tem uma decadência, uma fragmentação tremenda. As formas de construção das avaliações, os quesitos exigidos para averiguar conhecimento, é absolutamente conteudista. O menino decora, passa 1, 2, 3 dias e esse conteúdo se esvai. Por quê? Porque ele adquiriu conhecimento de uma forma forçosa, obrigatória, e não de uma forma mais livre e com a associação do desejo, da curiosidade, do interesse. O que eu estou vendo com os meninos, apenas em 6 meses, é pouco tempo, mas é assustador de um ponto de vista positivo. Como brasileiro, eu sou pragmático também, mas pegamos um livro de matemática para servir de referência. É o mesmo livro que os coleguinhas deles continuam estudando na escola. E este livro tem quantas páginas? 300 páginas de conteúdo total para o ano. E em 3 meses, a gente já estava na metade do livro. O mesmo conteúdo de matemática que os meninos verão em um ano, em pouco mais de 3 meses, nós já estamos na metade do livro, olhado, reolhado, estudado e revisado. Porque a produtividade, a efetividade e os resultados que temos vivenciado na educação domiciliar é muito maior, é muito superior, é muito rápido. E os meninos têm tempo livre para pesquisas, para brincadeiras, para desenhar, para pintar. É isso mesmo. Agora, eles sentiram um pouco, né, de falta da escola nos primeiros meses. Isso é inegável, né? Eles estão desde o maternal na escola. Então, eles sentiram um pouco nos primeiros meses. Agora que eles, né, estão mais adaptados, mais adequados, se adaptando mais ao ensino domiciliar. Eles sentem falta dos colegas, né? Mas agora a gente já conseguiu... Eles vão para várias atividades durante a semana, então eles têm inglês, eles têm esportes, que convivem com pessoas de diversas idades, né? Diversos níveis sociais, a igreja, os amigos da igreja. Então, essa parte já passou, que eu acho que é uma parte de transição, quando você se retira as crianças da escola. Elas sentem falta, né, no princípio, mas depois elas começam a perceber o valor daquilo, né, que tem sido feito. E eu senti que a falta e o impacto maior foram de amizades pessoais, porque desde o maternal, eles eram pequenininhos, quando desenvolveram 3 ou 4 amiguinhos, que vêm há mais de 8 anos juntos, né? Então, esta separação foi muito sentida. Eram os amiguinhos que a gente se encontrava em alguns locais e a família estava junto. Era um amiguinho que fazia o esporte conosco. Era um amiguinho, então, vários anos juntos do amiguinho. Então, e quando separou, eles sentiram bastante. Mas a gente vai manter contato. Sim. Parou? Mais alguma colocação ou pergunta? Okay. Alguém tem uma pergunta para os irmãos de Belo Horizonte? Normalmente, o que mais a gente que decide fazer o homeschool sente é a incapacidade, né? Principalmente quando chega na adolescência, nas matérias de física ou matemática mesmo, que ficam mais avançadas, e química, enfim. Ou então, quando pequenos também, né? Que eu pelo menos não sou formada em pedagogia, não tenho nenhuma... formação em relação a isso. Então, a gente se sente muito incapaz, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou criar filhos mal-sucedidos, né? Por conta da minha má educação, digamos assim, que eu possa vir a dar por incapacidade. Então, a incapacidade é uma coisa que se fala muito, né? Nas pessoas que estão começando ou pensando em fazer o homeschool. Então, assim, vocês passaram por isso e o que vocês podem falar em relação a esse medo que a gente tem da incapacidade? Pronto, pode falar. É uma vivência para a gente que foi muito nítida. E era um dos fatos que no ano passado eu estava mais reticente. Essa questão e da questão legal. Então, realmente, assim,
a dependência de Deus e da capacidade do Senhor e da administração do tempo é total e nos ensina, e ensina especialmente a mãe, muita humildade e necessidade de organização. Mas um fator determinante para a nossa família foi que nós recebemos uma família que já praticava homeschooling há mais tempo, mais de um ano, que era aqui da proximidade da nossa cidade, e é a mãe desta família com 3 rapazes, já maiores, assim, 13 anos e um pouco mais. A mãe tinha a 8ª série apenas, o pai, eu não procurei saber, não conversei mais fundo com ele sobre isso, mas ele é um trabalhador braçal da Fiat Automóveis aqui de Belo Horizonte, uma família simples, muito tranquila, porém o nível acadêmico deles era esse, na simplicidade deles, uma família organizada, estruturada e muito tranquila. E eu vi aqueles meninos com um comportamento e uma conversa, um jeito de falar, de se portar muito, muito bom. E o resumo disso foi que a mãe vem estudando nos últimos anos com os filhos, há 3 anos. Ela vem estudando junto com os filhos. Eu escutei o pastor Kenneth falando de quem aprende mais nas formas de ensino são os professores. Então, isso para a mãe especialmente é uma verdade tremenda. Ela estuda junto com os filhos. Ela não tem que ser uma profunda conhecedora dos assuntos para ministrar os assuntos. Isso é educação domiciliar. E o resumo dessa historinha que eu estou contando é que ao final deste ano passado, essa mãe fez o Enem, passou no Enem e agora está numa universidade pública aqui em Belo Horizonte, tendo apenas a 8ª série, porque o Enem, você sendo maior de 18 anos, qualquer brasileiro que tenha uma carteira de identidade pode fazer o Enem. Então, eu até citei este exemplo um tempo atrás, eu não me lembrava de onde era, mas é de Belo Horizonte mesmo. Obrigado por compartilhar. Pode falar, Renato. Deixa eu dar mais uma palavrinha. O mais difícil não é o conteúdo, a gente se preocupar com o conteúdo. O mais difícil no homeschooling é a gente pastorear o coração das nossas crianças 24 horas por dia. A gente, em relação ao conteúdo, você vai observando que quando eles vão ficando mais velhos, eles vão atrás. Então você fala, vamos estudar aqui os números negativos. Dá uma lida e vê se você entende. O que você não entendeu, pergunta para a mamãe. Às vezes me fazem perguntas que eu falo, vamos lá na internet, ver. Hoje a internet é riquíssima, tem aulas gravadas de tudo. De tudo. Né? Então a gente vai lá, pesquisa junto, esclarece junto as dúvidas e aí a gente vai passando pelos conteúdos. É completamente diferente da ideia escolarizada que a gente tem que saber tudo para poder entregar para eles. A gente estuda junto. Nunca estudei latim, estamos estudando latim juntos, né? Então às vezes eles falam, mamãe, isso aí. Eu falei, peraí, vamos procurar, vamos ver o que é isso, porque eu não sei. E tem funcionado, a gente tem aprendido juntos. Agora, pastorear o coração deles, isso é difícil. Porque os pecados se manifestam, os deles e os meus também. E aí, né, na convivência diária, intensa, Deus tem trabalhado na nossa santificação, minha e das crianças. Tem dado muito mais trabalho do que o conteúdo em si, mas já tem redundado em frutos espirituais maravilhosos na minha vida e na vida deles também. E aí a presença dos pais, enquanto sacerdote do lar, é fundamental, porque tem dia que eu chego de um plantão de 12 horas, eu chego 8 horas à noite em casa, saio às 6, e eu chego e eu tenho que lidar. Primeira coisa é lidar com alguma questão de disciplina, do ponto de vista espiritual, porque foi alguma coisa que houve uma reincidência durante o dia, e eu chego, tomo um banho e tenho que disciplinar, fazer admoestação, exortação, e com cara boa, sem protestos, porque é nossa responsabilidade, né, maior, e tratar desse assunto que durante o homeschooling foi o ponto mais importante do homeschooling a ser tratado, que era um pecado específico que ficou
sendo repetido e o pai tem que chegar e conversar sobre isso também. Então, é muito mais do que a instrução formal, é muito mais amplo, né? E a parte de conteúdo, se quando forem no ensino médio, faça um grupo de pais que saibam química, contrata um professor particular que saiba física, tem uma irmã que é professora de português, pede para ela vir de 15 em 15 dias, uma vez por mês, olhar as redações. A igreja pode apoiar com seus profissionais. E as pessoas da igreja têm feito de bom grado. Nós temos muito auxílio da igreja, de profissionais, pedagogos, que tem professores que têm nos ajudado muito a estabelecer planos de ensino, nos dar direcionamento. Então, a igreja tem sido fundamental nessa parte prática também, né, do homeschool. Ainda que nós tenhamos pegado já com uma idade mais avançada, nós optamos pela instrução clássica, então os meninos já estão numa fase mais avançada, mas o ideal, e pelo que eu entendi da irmã que fez a pergunta, se os filhos ainda são mais novos. Então, teoricamente, o que deve acontecer efetivamente em iniciando a educação domiciliar é que quando eles chegarem na idade dos meus, ou um pouquinho mais velhos, eles já serão autodidatas. Eles já vão ter uma total capacidade, habilidade e recursos de acesso à informação de livros e na internet muito desenvolvida, e você direcionando e ele já escolhendo a área de atuação profissional. Se ele quiser fazer um curso superior, igual no meu caso, né, eu sou médico, então ele vai querer ser médico e sabe que para o Enem é tal assunto assim, e as matérias demandadas são assim, assado, e se dedicar e se aprofundar naquela área de conhecimento afim ou mais específica para o tipo do curso que ele quer fazer, o tipo do concurso público que ele vai fazer. Então, na idade já de matérias mais diferenciadas e que exigiriam um grau know-how maior, teoricamente os meninos já serão autodidatas, então eles já vão estar voando bastante livremente com as próprias asas. Muito obrigado. Tem mais perguntas aqui? A minha pergunta seria mais direcionada a Renata. Já que você tem um curso superior, Renata, tem mestrado, e você encontra-se em casa, dedicando-se totalmente à família, aos filhos, usando esses seus dons para eles, como você se sente? Você se sente realizada, completa? E queria que você deixasse um encorajamento para algumas mães, e se tem essa dúvida de se dedicarem à família, se vale a pena. Um momento. Pronto, Pois pode falar. Muito boa pergunta. Muitas mulheres me perguntam se eu me sinto realizada. E eu me sinto realmente realizada. Apesar de toda a minha bagagem acadêmica, eu tenho uma bagagem extensa acadêmica, sou professora universitária, tirei licença para estar ensinando aos meus filhos e estar me dedicando à minha casa, e isso tem me enchido o coração de alegria, né? Deus tem me dado um contentamento ímpar em estar participando da formação, né? E estreitando os meus laços com os meus filhos. Então isso me deixa assim ciente que eu estou no centro da vontade de Deus, o que Deus quer para minha vida. E estou muito, muito realizada. Muito mesmo, como mulher e como profissional, porque tenho aplicado toda a minha inteligência, tudo aquilo que Deus me deu para abençoar a minha família e as famílias da igreja que estão optando pelo homeschooling, né? Eu tenho auxiliado também algumas famílias que me pedem ajuda, né? Então, eu realmente estou muito feliz, como mulher, como esposa e como mãe. E, assim, a opção que a Rê fez do nosso presente século e na visão da sociedade parece loucura, parece uma falta de senso. A minha esposa tem mestrado em neurociências e vai largar tudo para ficar cuidando de menino e na cozinha e tomando conta de casa. Que absurdo! E eles se esquecem de que o período em que os nossos filhos
estão debaixo das nossas asas é muito curto, é fugaz, passa rápido, gente. Outro dia eu estava com os 2 neném, agora já são 3, com uma pequena lá que é grande, já está com 10 anos, está passando muito rápido. Nós teremos todo o resto das nossas vidas para projetos, desenvolvimento de habilidades, talentos, áreas acadêmicas que queiram, que tenham interesse. Porém, quando chegar a 17, 18 anos, acabou, passou. Porque quem pastoreou o coração, pastoreou. Quem não pastoreou, vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, quando eu chego em casa e a sensação que dá é muito boa. É um ambiente muito harmonioso, tranquilo. Existem esses problemas, claro, principalmente da área espiritual, que tem que ser tratados, né, que os meninos precisam ser disciplinados e admoestados, mas é uma sensação muito interessante, muito boa. Tem um livro que é do Douglas Wilson, que ele usa uma expressão, o perfume de Cristo no lar, e é o que eu tenho sentido num aroma assim potencializado depois que houve essa opção de iniciarmos educação em casa. Se eu posso acrescentar alguma coisa aqui, uma observação, que nós muitas vezes caímos numa falsa dicotomia que o mundo propõe para nós, uma dilema falsa, que mulher fora de casa é realizada, mulher dentro de casa não é realizada. Né? Mas se, por exemplo, nós ouvimos aquilo que Renata falou e também César, mas, por exemplo, eu percebo que Renata, pesquisando muito, ela está começando a escrever, gravar vídeos e ensinar e ajudar pessoas no Brasil inteiro nesta área de educação domiciliar, sem abrir mão do seu papel como mãe, como esposa, focando suas atividades em primeiro lugar no lar. Ela está tendo realmente um impacto muito grande na vida de muitas pessoas ao redor do Brasil e também, de fato, no exterior. Tem membros do movimento Educação Domiciliar Reformada Brasil que moram também na Austrália, no Canadá e outros países que estão acompanhando os trabalhos. Então, assim, precisamos quebrar algumas paradigmas e pensar de uma forma mais criativa e entender que uma mulher que se dedica sua família, aos seus filhos, de jeito nenhum é a mesma coisa que uma mulher que se fecha do mundo e de repente não vai desenvolver seus talentos que Deus deu a ela. E Renata é um exemplo disso. Ela faz parte da diretoria nacional do Movimento Educação Domiciliar Reformada Brasil. Tem mais uma pergunta? Um comentário? Sim, lá atrás. Eu estou segurando a câmera aqui. Eu vi 2 mãos aí. Eu queria que vocês abordassem um pouco a questão da socialização, que é uma das maiores críticas ao homeschooling. Se o problema em relação a isso é um mito, ou se realmente existe um problema que tem que ser tratado com os filhos no homeschooling. Pronto. Ok. Muito obrigado. Pode falar? Eu venho estudando sobre essa questão da socialização, inclusive em trabalhos científicos feitos no exterior, né? Tive acesso a alguns trabalhos e descobri que esse mito da socialização é muito peculiar à população brasileira. Que lá fora não existe essa preocupação da criança se socializar. Porque uma criança saudável, naturalmente, ela entra em contato com a sociedade todos os dias. Né? Quando ela vai comprar um pão na padaria, quando ela vai ao açougue com a mãe dela, quando ela vai à pracinha, à igreja. Então, essa questão da socialização é uma premissa que, às vezes, a gente coloca até à frente da educação acadêmica. Muitos pais colocam os filhos na escola pequena para quê? Para socializar. De fato, na nossa vida prática, não tem um dia sequer que eles não saiam de casa. Todos os dias nós saímos de casa para fazer algumas atividades, ou eles vão ao supermercado comigo, me ajudam nas tarefas domésticas. Então, não existe essa questão de não conviver com outras pessoas. É impossível. Agora, as
socialização da escola é uma socialização que a gente chama na ciência de envezada. Ou seja, é uma socialização com crianças da mesma idade, no caso das nossas crianças com o mesmo nível social, econômico, porque era uma escola privada, né? As crianças no recreio, os menores têm um horário de recreio diferenciado dos maiores, então eles são segregados em nichos, né, sociais. Então, na verdade, eles ficam 5 horas entregues a uma socialização que ela é fictícia, né? Na verdade, quem se socializa é quem convive com o quê? Com pessoas de diferentes idades, brincam com crianças de diferentes idades, conversam níveis sociais diferentes, conversam assuntos variados, não conversam só de videogame, né? E o que está acontecendo na mídia, porque na escola é o que acontecia. Os assuntos são muito pobres e muito restritos ao que a mídia apresenta. Então, as nossas crianças têm uma socialização muito mais rica agora do que eles tinham quando estavam na escola, certamente. E é interessante o efeito dessa socialização envezada, que a maioria das crianças é vítima hoje em dia. Aqueles que já passearam num shopping ou tiveram oportunidade de visitar um shopping aqui no Brasil, podem ver pequenos bandos de adolescentes, bandos de jovens, que têm normalmente a mesma faixa etária. E se é de 13 a 14 anos, as meninas todas de bermuda, com a camisa com a caveirinha e 3 flores. Os rapazes todos de boné virado para trás e tênis. Os rapazes maiores, todos de calça desbotada. São bandos que tentam manter essa experiência vivencial da escola, daquele nicho, daquele momento segregacional, no passeio, no momento em que ele está passeando, ele fica no bando, porque no bando ele se sente protegido e é um ambiente que ele conhece. Isso é a socialização que eles estão pregando de uma forma totalmente equivocada. Os meus meninos, especialmente os gêmeos agora, um dos tópicos que eles mais têm discutido é questões de impeachment e modelo governamental do Brasil. Parlamentarismo ou presidencialismo? Porque é algo que eles têm tido curiosidade, eles estão vendo matérias, eles estão vendo nos jornais e eles discutem com os irmãos, com presbíteros, com os primos, com o ambiente. E tentam puxar o assunto, às vezes lá no Taekwondo, nós fazemos juntos, não rende muito o assunto com os colegas do Taekwondo não, mas são assuntos bem variados, que saem só do videogame. Me permitam só dar uma contribuição sobre a socialização. Eu e a Raquel somos, por personalidade, tímidos, né? E os nossos filhos, de certa forma, também são reservados, são tímidos, né? A Júlia tem 9 anos e a Júlia ela me acompanha em quase todas as programações aqui da igreja. Então, eu tenho programação com adolescentes, um grupo chamado Radicalize, onde nós lemos um livro sobre o mito da adolescência, as coisas todas. Temos um pequeno grupo da igreja, que funciona lá na Jabotiana, e é um grupo diversificado. Tem casais, tem jovens solteiros e tudo mais. O que é interessante nisso tudo, a Júlia me acompanha. E ela, no de adolescentes, ela não tem vergonha de expor a opinião dela, de conversar junto com os adolescentes, e não fala coisas absurdas não. Ela acompanha o assunto, o raciocínio, não se acanha de expor a opinião dela. No pequeno grupo, isso aqui tudo tem testemunho, pode perguntar que eu não estou inventando nada, né? A Júlia se propõe a ler as escrituras, a opinar quando ela acha que deve opinar, a perguntar quando ela não entende, e ela não tem isso porque está no meio de crianças, não importa a idade, ela interage, conversa com todo mundo. Então, essa coisa da socialização, conforme nos apresentam, a Renata colocou o nome próprio para isso, que é segregação, né? Você coloca a criança num grupo que é afim, né? Em idade, condição social, enfim. Por exemplo, a igreja é uma socialização verdadeira. Aqui nós lidamos com gente de classes sociais diferentes, idades diferentes, condição de saúde diferente,
tudo diferente. E você transitar nisso aí, isso é uma verdadeira socialização, né? A Renata colocou muito bem. Mais alguma questão que pode ser tratada aqui pelos nossos irmãos? Deu, então? César e Renata, eu acho que se esgotou aqui, né? Vocês foram muito bem, né? Responderam todos os questionamentos. Eu acho que depois vai ter uma prova para vocês, ver se tiraram 10 ou qual foi a nota de vocês, né? Mas queremos agradecer a presença, entre aspas, de vocês aqui conosco. Foi um prazer, um privilégio. Certamente contribuiu bastante, né? E eu espero que nós tenhamos outros encontros como este e também encontros presenciais, né? Conto com vocês aqui qualquer dia, né? Já estou planejando aqui algumas coisas. Bom, queridos, que Deus os abençoe. E do ponto de vista prático, né? Filipenses 4,19 diz que e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades, de vossas necessidades. Então, aqueles que se atreverem a entrar por essa maravilhosa aventura da educação em casa, não vão se arrepender. Porque a força não vem de você, a capacidade não vem de você, é do Senhor que vai te prover. Por quê? O nosso objetivo, meu, da Renata, é a glória de Deus na educação dos nossos filhos. Para tanto, a gente não quer nada mais, nada menos do que o melhor. E, efetivamente, nós temos vivenciado que isso é disparadamente o melhor que a gente pôde optar, graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. A gente está muito feliz de ter podido encontrar com vocês virtualmente. Um abração para todos aí. Ok, César. Eu vou desconectar vocês ou vocês querem continuar conosco aqui? Então tchau para vocês. Grande abraço. Meus irmãos, eu acho que nós já podemos encerrar. Daqui a pouco nós vamos começar os trabalhos aqui da igreja por conta do aniversário. Eu quero dar uma última oportunidade para alguma questão que ficou ainda a ser respondida. Senão nós vamos encerrar nesse instante. Alguém tem alguma coisa ainda a questionar, a perguntar? Bom, nós não podíamos encerrar isso aqui sem antes colocar uma coisa muito importante, já pensando ali naquilo que o presbítero César falou. Lá em João 15 nós lemos, o Senhor Jesus Cristo nos diz, sem Ele nada podemos fazer, né? E se você não tomou a decisão ainda de fazer o homeschooling, veio aqui tentando tirar dúvidas, e de repente suas dúvidas foram sanadas, e você agora fala, não, é isso mesmo, vou sair daqui, amanhã eu vou tirar meus filhos da escola, amanhã não que é sábado, né? Na segunda-feira, não faça isso, né? Ore primeiro, vá ao Senhor, né? Peça ao Senhor que coloque convencimento no seu coração. É impossível tomar uma decisão drástica como essa, sem estar convencido de que isso é realmente agradável ao Senhor em primeiro lugar e é o que você quer fazer de fato por convicção, né? Nós sabemos que todo movimento ele traz consigo um modismo e muita gente vai pelos modismos. Não é isso que nós pretendemos, né? Enfim, isso não vai alterar a minha família, vai alterar a sua família, né? A sua vivência com Deus, com seus filhos. Então, isso tem que ser uma decisão tomada com muita clareza de coração e com toda a dependência do Senhor. A Renata colocou uma coisa que é interessante no homeschooling, e isso sim não acontece na escola. É a oportunidade de você lidar com os seus pecados e os pecados dos seus filhos. Porque você é testado o tempo todo, sobretudo as mães. Você é o tempo todo, por conta da natureza da criança, provocada a ira. Às vezes a criança quer aprender, muito bem, outros dias ela não está afim, né? Isso lhe provoca a ira, lhe provoca... você às vezes toma um senso de orgulho, às vezes você fica frustrado, e tudo isso por conta de desejos do seu coração que não são satisfeitos. Você começa a observar que seus filhos são desobedientes, muitas vezes, são resistentes, corações endurecidos.
E essas são coisas que nós não vemos nas escolas. O homeschooling nos permite ver isso de maneira muito clara, né? Os nossos pecados, os pecados dos nossos filhos. E aí você fala, mas que trágico nada. Porque quando nós podemos ser convencidos dos nossos pecados, nós corremos para a cruz. Então o Evangelho nos sustenta. O Evangelho vai e nos mostra que a graça, que há um sacrifício que perdoa pecados e que nós podemos encontrar redenção em Jesus Cristo. Então, tudo isso deve sempre nos conduzir a Cristo. E esse deve ser um motivo maior, que nós estejamos mais perto do nosso Redentor, do nosso Salvador. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e vamos encerrar este momento aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai bondoso e eterno, obrigado por esta tarde, pela conversa que tivemos, as dúvidas que foram colocadas. Esperamos que tenham sido sanadas, ó Deus. Pedimos pelos pais que estão fazendo homeschooling, que o Senhor nos dê força, capacidade, entendimento, sabedoria, humildade e temor do Senhor, ó Pai. Pedimos por aqueles que estão com dúvidas, que estão planejando isto, que o Senhor lhes dê a convicção se é isso de fato ou se não, ó Deus. Que o Senhor faça-os seguir conforme a fé que tem no Senhor, uma convicção que vem da Tua Palavra. Pedimos pelos parentes que estão aqui e tentando aprender e entender um pouco mais das decisões que tomamos, que, ó Deus, eles sejam também convencidos, ó Pai, das nossas decisões segundo a Sua Palavra. Obrigado, ó Deus, por esses que vieram aqui, por essas pessoas que puderam ouvir sobre uma outra forma de educação e de uma outra forma de conduzirmos os nossos filhos ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai, por meio da educação não apenas formal, mas a educação para a vida e para a glória do Senhor. Pai bendito seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então eu quero agradecer a todos que vieram. Quando nós começamos a planejar os encontros, educar nas regiões, e eu pensei assim, não, nós vamos ter lá um grupo das pessoas que eu já conhecia e tudo mais. E confesso que eu estou surpreendido com as pessoas que estão aqui, a quantidade de pessoas, e eu sou muito grato a Deus e espero que vocês tenham sido edificados naquilo que foi exposto e colocado aqui e tenham as suas mentes fortalecidas no Senhor.